Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um tipo de livro que não costuma aparecer muito aqui no canal. Na verdade, eu creio que esta é a primeira vez que este tipo de livro aparece por aqui. E eu digo este tipo de livro porque eu nem sei muito bem como classificar o livro sobre o qual a gente conversa hoje. Vi que alguns classificam como desenvolvimento pessoal, outros como livro de negócios. Mas, na minha opinião, ele não se encaixa tão bem nessas categorias. Mas, de todo modo, estamos falando de Antifrágil, de Nassim Taleb. Nassim Taleb, caso você não conheça, é um matemático de formação e ele atuou por bastante tempo no mercado financeiro, principalmente com análise e gestão de riscos, e aí dá pra gente entender boa parte dos interesses dele, por que ele aborda os temas que ele aborda. Daqui a pouco a gente conversa melhor sobre isso, mas atualmente ele atua principalmente como escritor. E ele tem muito sucesso na sua carreira de escritor. Este livro aqui, por exemplo, é um best-seller e os principais livros dele formam uma série chamada Incerto, acho que se pronuncia assim, ele pega do italiano, pelo que eu vi. E dentre esses livros que formam essa série, os mais famosos são Antifrágil e A Lógica do Cisne Negro. E pelo que eu li aqui, o Taleb defende que não há uma ordem lógica a ser seguida nessa série, que você não precisa ter lido um livro para entender o outro, por exemplo, mas este aqui não é o primeiro livro que eu leio do Taleb. Eu já li A Lógica do Cisne Negro e, na minha opinião, é bem legal ler A Lógica do Cisne Negro antes de ler Antifrágil. Ter lido A Lógica do Cisne Negro me fez compreender com mais facilidade alguns dos conceitos que ele apresenta aqui, porque são conceitos que, na verdade, são apresentados inicialmente no A Lógica do Cisne Negro. E, para a gente falar de Antifrágil, eu queria falar, então, do conceito de cisne negro. Porque o que acontece? Por muito tempo, na Europa, se acreditou que todos os cisnes eram brancos. Porque, afinal de contas, ninguém nunca tinha visto um cisne de outra cor, então todos os cisnes eram brancos. Até que vai um explorador para a Austrália e lá vê cisnes negros, ou seja, cisnes negros existem. E tendo como base essa historinha, dá pra gente entender melhor o cisne negro do Taleb. Porque o que é o cisne negro pro Taleb? É um evento que é altamente imprevisível, mas que tem consequências em larga escala. E aí, pra gente citar na prática exemplos de cisne negro. Crise de 2008, que foi um evento que ninguém preveu e que gerou inúmeros choques na economia mundial. A própria pandemia de Covid-19 é um cisne negro, porque foi também um evento que ninguém conseguiu prever e que gerou e gera consequências até agora. E aí a gente começa a se aproximar do conceito de antifrágil, porque quando esses cisnes negros acontecem, que geralmente são crises, há aqueles que sucumbem diante da crise, há aqueles que conseguem passar incólumes por essas crises, mas há aqueles que não somente sobrevivem, mas saem mais fortes dessa crise. E esse seria o antifrágil, que é o termo que o Taleb cunha para ser o exato oposto de frágil. E aí você pode falar, Paloma, como assim? Mas isso já existe, essa palavra já existe. Por exemplo, robustez, resiliência, e não é o exato oposto. E o Taleb pensou nisso, tanto que ele propõe algo que se chama a tríade. E essa tríade é formada de 3 elementos, então a gente tem o frágil, o robusto e o antifrágil. Indo para exemplos práticos para a gente entender melhor esses conceitos. Quando a gente pensa em algo frágil, a gente pode pensar, por exemplo, numa taça de vidro, que se submetida a um certo nível de pressão, que nem precisa ser muito forte, facilmente se quebra. Então é aquele tipo de coisa que, quando submetida a um baixo grau de estresse, já se quebra. Aí, em robusto, a gente pode pensar, por exemplo, num bloco maciço de ferro que sofre uma marretada. Então, você tem um bloco de ferro, dá uma marretada nele, ele muito provavelmente não vai ser deformado, mas também não vai evoluir a partir disso, vai ficar igualzinho. E aí a gente tem como exemplo de antifrágil, que é o primeiro exemplo, se eu não me engano, que o Taleb dá aqui, a Hidra de Lerna. Caso você não esteja familiarizado com a mitologia da Hidra, eu vou deixar uma foto aqui, mas é basicamente um ser que, ao ter sua cabeça cortada, consegue fazer crescer 2 ou 3 cabeças no lugar. Ou seja, ela sofre um golpe e fica mais forte a partir daquilo. Acredito que agora a diferença entre robusto e antifrágil ficou mais clara, porque o robusto é aquele que não evolui a partir da adversidade e o antifrágil é aquele que não só se utiliza das adversidades para evoluir, mas reconhece a importância da incerteza,
do risco, dos erros e da variabilidade. Inclusive, segundo Taleb, a antifragilidade é um aspecto de basicamente todo o sistema que sobreviveu até os dias de hoje. E aí, o que ele faz neste livro aqui a partir do conceito de antifrágil? E só avisando aqui que eu tô fazendo uma simplificação, ok? Porque é impossível a gente abordar num vídeo de, sei lá, 20 minutos tudo que o Taleb se propõe a fazer neste livro aqui. Mas, simplificando, o que ele faz aqui é mostrar uma série de situações a partir das quais a gente consiga enxergar como a gente pode se beneficiar da antifragilidade e também classifica os diversos sistemas ao nosso redor entre robusto, frágil e antifrágil. E bem no comecinho do vídeo eu falei que o Taleb trabalhou por bastante tempo no mercado financeiro, com análise de risco, etc. E ele também ficou um tempo no meio acadêmico. E aí, com essas experiências que ele teve, somado ao que ele observa no mundo, ele percebe alguns comportamentos que são bastante comuns, e eu queria citar dois aqui que são importantes para a gente entender o que ele faz aqui no livro. O primeiro é que ele percebe que as pessoas têm uma obsessão por prever tudo. Então, tem pessoas que dedicam suas carreiras a prever crises, por exemplo, diversos profissionais cujo trabalho é prever quanto estará o dólar daqui a um mês, 2 meses, 2 anos, prever inflação, etc. E na visão do Taleb, a energia do ser humano não devia estar focada em prever esse tipo de coisa, mas sim em se fortalecer para reagir às crises quando elas acontecerem, por exemplo. Porque as crises aconteceram simplesmente porque elas não conseguiram ser previstas. Que, obviamente, se órgãos importantes tivessem conseguido prever a crise de 2008 e prever a escala dessa crise, então medidas teriam sido tomadas para evitar a catástrofe que foi. E ok, por exemplo, um dono de restaurante que antes da pandemia de Covid não tinha um delivery ainda, e aí veio a pandemia. Ele provavelmente aprendeu a importância de se ter um delivery, a pessoa que tinha apenas um negócio físico aprendeu a importância de estar na internet, então provavelmente ela não vai mais passar por esse tipo de perrengue no futuro, mas as crises futuras certamente virão acompanhadas de outros aspectos, ou até mesmo de aspectos completamente diferentes e que são imprevisíveis. O negócio do Taleb aqui é: não há como fugir da incerteza. Ponto final. A incerteza existe, é uma característica da natureza, a aleatoriedade é uma característica da natureza, então a gente tem que focar mais em como que a gente vai reagir a essa aleatoriedade. Um outro ponto bastante comum que o Taleb observa é ver como diversas pessoas pregam condutas que elas mesmas não seguem. Então, será que dá pra gente confiar nesse tipo de pessoa? E aí ele vem com o famigerado Skin in the Game. Se eu não me engano, ele tem até um livro. Acho que o nome é Arriscando a Própria Pele, acho que é isso, né? Que prega justamente essa ideia de você viver aquilo que você prega. Então, por exemplo, um médico que prescreve um tratamento que ele mesmo não utilizaria ou não passaria para um familiar seu. Será que dá para confiar nele? E aí, indo para um exemplo menos drástico, a gente tem aí na internet inúmeros corretores de ações indicando diversas ações todo dia, mas aí, será que essa galera tem todas essas ações que eles indicam no portfólio? Eu não sei vocês, mas eu já não costumo ouvir muito essas indicações de investimento. Eu prefiro sentar eu mesma, estudar as poucas ações que eu tenho e nas quais eu confio, mas eu só dou ouvidos a essa galera que indica ações, por exemplo, quando elas mostram a carteira delas. Então, ok, o cara tá botando o dinheiro dele em jogo nisso aqui, então quer dizer que ele realmente confia nisso. E esse aspecto, aliás, é o aspecto que eu mais gosto neste livro aqui, da gente conseguir relacionar muitos dos conceitos que ele apresenta com o nosso cotidiano mesmo. Porque na verdade é o que ele faz aqui o tempo inteiro. Ele fala bastante da importância da variabilidade, do erro, de estressores, de riscos, claro que em certa medida, etc. E sempre associando a exemplos cotidianos e muito simples. E aí ele consegue provar de maneira muito didática como a gente consegue se beneficiar de estressores na nossa vida, e mostra também como seria burrice a gente tentar se proteger o tempo todo, proteger a nós mesmos e aos nossos de erros a qualquer custo. E aí vou exemplificar. Pegando aqui primeiramente a importância da aleatoriedade, a importância de se variar. Existe uma doença chamada diabetes, uma doença que acomete boa parte da população atualmente, e essa doença está em boa parte, claro que não é a única causa do diabetes, tá? Mas está em boa parte associada a uma falta de variedade na alimentação do indivíduo, que geralmente é uma alimentação focada em carboidratos simples. Aliás,
Mas muitas das chamadas doenças da modernidade estão associadas a um estressor natural que está sendo cada vez mais suprimido pela humanidade, que é a fome. E aqui eu não estou falando de passar fome, ficar subnutrido, nem nada, mas é que não sei se vocês já repararam nisso, mas a gente tem medo de sentir fome. Então, por exemplo, e eu me incluo nisso, tá? Às vezes você vai passar um tempo fora de casa e aí você já pensa, meu Deus, vou ficar fora de casa, o que eu vou comer? Eu tenho que levar um lanchinho. Como assim? Eu não posso ficar 4 horas sem comer. E aí a gente vem perdendo esse tino da fome. A gente não consegue mais sentir a fome mesmo, perceber quando é realmente fome ou é vontade, porque muitas vezes a gente come porque tá na hora de comer, você nem tá com fome, mas deu meio-dia, você tem que almoçar. Hoje em dia a maioria das pessoas não espera a fome bater, come porque tá com vontade, e aí a gente perde essa sinalização natural que é tão importante e acabamos comendo mais do que o corpo realmente precisa. Muitas vezes não é coisa saudável, então são aqueles lanchinhos bem porcaria que a gente tem por aí, claro que a gente tem coisa saudável, mas vocês sabem que a gente tem muita porcaria por aí também. E aí com isso tudo costuma vir a obesidade, que por sua vez costuma trazer outras doenças. Ou seja, aí a gente tem um baita malefício, um prejuízo ao evitar a exposição ao estressor natural, que é a fome. E aí já partindo para a importância dos estressores, que é algo que o Taleb bate muito na tecla aqui, inclusive ele chama essa privação de estressores que a gente tem atualmente de uma das maiores tragédias da modernidade. E em certo momento ele utiliza um exemplo muito clássico disso aqui, que são os pais superprotetores. Então pais que protegem o filho a todo custo, achando que estão ajudando aquele filho, mas que na verdade estão arruinando aquele filho. E eu não sei se vocês também têm essa impressão, mas parece que as crianças estão ficando cada vez mais protegidas, estão sendo mais podadas pelos pais. Eu vou dar 2 exemplos para isso aqui. Primeiro é que eu soube que aqui em São Paulo existe uma escola na qual você matricula o seu filho, na verdade tipo um maternal, são bebezinhos que ficam lá, tipo uma creche, e aí todos os dias os pais da criança recebem um relatório do cocô daquela criança. Gente, quando eu soube disso eu fiquei, meu Deus, todo dia as funcionárias da escola vão lá, avaliam o cocô da criança e mandam um relatório para os pais. Eu achei isso meio assustador. E o outro exemplo é que aqui perto de casa tem uma pracinha. E eu moro num bairro bastante residencial aqui em São Paulo e eu costumava passar por essa praça com bastante frequência porque ficava no caminho do meu trabalho. E aí, antes da pandemia, sempre tinha criança lá com mães, etc. E eu ficava meio assustada vendo às vezes porque as crianças estavam brincando de algumas coisas que não eram nada grave. Se tivesse um acidente ali, no máximo a criança ia se ralar, se bater, mas nada muito grave. E as mães ficavam, algumas mães, né, ficavam o tempo todo, ai, não faz isso, meu Deus, vai se machucar, não faz isso. E aí você via que as crianças ficavam meio assim, travadas, sabe? E, meu Deus, ok, eu lembro das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu até entendo o medo desses pais de atualmente, mas é mais isso, porque eu acho que, não sei que movimento é que está acontecendo, mas eu sinto que as crianças estão sendo cada vez mais podadas, eu não vejo mais, tem aí também a questão dos eletrônicos, né, mas eu não vejo mais tantas crianças por aí brincando como brincavam na minha idade, tipo, escalar coisa, não escalar coisa que fosse cair, meu Deus, perder um membro nem nada, mas coisas clássicas da infância, sabe? E isso está sendo perdido. E eu vi muito isso também quando eu me mudei, porque eu saí de casa bem cedo, eu fui fazer faculdade em Campinas. Gente, eu sei que parece que eu tô viajando na maionese, mas é porque eu acho esse alerta muito importante, eu acho que ajuda a exemplificar tudo que o Taleb coloca aqui. Mas então, quando eu saí de casa e eu fui morar sozinha, eu tinha 17 para 18 anos, eu lembro que eu via alguns outros colegas da faculdade que também tinham saído de casa. E eu fiquei, gente, meu Deus do céu, mas o que os pais ensinaram para essa criatura? Porque eram claramente pessoas que foram extremamente mimadas e protegidas pelos pais a vida inteira. E aí, quando chega a vida adulta, a pessoa não sabe como reagir a nada, não tem iniciativa. Então, nossa, eu lembro que quando eu me mudei, eu fiquei, meu Deus, meus pais, muito obrigada por não terem passado tanto a mão na minha cabeça. Meus pais poderiam ter passado
muito mais a mão na minha cabeça do que eles passaram. Tinha algumas situações que eles faziam a gente passar e eu não entendia o porquê. Eu até falava, mas não precisa fazer isso, a gente tem dinheiro para pagar alguém para fazer isso. E às vezes eu vejo mães dizendo, ai não, meu filhinho, não vai lavar louça aqui não, como assim? E são essas coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que no futuro fazem muita diferença. Gente, o que estão fazendo com essa geração? Porque assim, é uma galera que não sabe ter iniciativa, não sabe nem usar o Google direito. Eu vou parar de falar por aqui que o sangue já começa a subir. Mas, enfim, tenho filhos? Não. Mas, como filha, queria dar um alerta aí aos pais para a importância de vocês não protegerem o filho o tempo inteiro, porque é importante a gente levar esses tombos, sabe? Porque depois, quando vier a vida adulta, a gente estiver no mercado de trabalho, e aí se a gente não tiver tomado umas porradas da vida, vai ser muito mais difícil de se adaptar. Então, ok, encerrando essa parte dos estressores. E outro exemplo que o Taleb dá aqui é da inovação, que geralmente a inovação surge de apuros, surge de situações de crises. Quantas tecnologias não foram possibilitadas por causa das guerras mundiais, que as pessoas precisavam de algumas coisas e aí foram atrás de desenvolver essas coisas? A gente tem um exemplo muito claro agora, por exemplo, acontecendo. A gente teve uma vacina aí desenvolvida super rápido, uma vacina que se mostra eficaz e que foi frente a uma situação de crise e que, bom, não sou médica, nem cientista, nem nada, mas eu imagino que deva ter trazido muito avanço para a ciência, para a pesquisa científica, etc. E tudo isso veio a partir de uma situação de crise, de um cisne negro, como diria Nassim Taleb. Se a gente pensar, faz muito sentido esse tipo de coisa, porque uma coisa é você querer algo e outra coisa é você precisar de algo. E muitas vezes quando a gente se vê numa situação de crise, diante de um estressor, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí os incentivos mudam completamente. E, economista que sou, sei muito bem que o ser humano reage a incentivos. Uma das maiores mensagens que ficou para mim a partir da leitura deste livro aqui é que os sistemas, e não só os sistemas, mas o ser humano, precisa de desafios para melhorar, precisa de certo grau de desconforto, e é triste ver como a dificuldade, tudo aquilo que incorre certo grau de dificuldade, está sendo visto como algo que deve ser evitado a todo custo, sendo que os antigos já sabiam muito bem que não era bem assim. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, da engenharia romana, que, por exemplo, um engenheiro ia projetar uma ponte. Ele tinha que morar debaixo daquela ponte por algum tempo, então era bom que ele construísse algo realmente de qualidade, porque senão o negócio ia cair em cima da cabeça dele enquanto ele dormia, provavelmente. Então aí a gente tem aquela ideia do skin in the game. Outra ideia que vem desde a antiguidade é a ideia de hormese, que é quando certas doses de venenos, pequenas doses de uma substância maléfica, acabam gerando benefícios. Jesus amado, veio uma claridade agora que a luz vai ficar variando um pouco, tá? Mas a gente pode pegar, por exemplo, para fazer um paralelo com isso, a ideia de jejum, que é você se privar do alimento por certo tempo, às vezes por mais tempo do que é comum, que geralmente são umas 4, 5 horas sem comer, e isso gera benefício para muitos organismos. E eu digo para muitos porque, para certos casos, o jejum não é indicado, mas para uma grande parcela da sociedade, o jejum é sim muito benéfico. E é claro, não custa lembrar, e o Taleb deixa isso muito claro aqui, que o ser humano se beneficia dos estressores até certo nível. Então, por exemplo, se você, assim como eu, corre, você correr uma vez por semana num ritmo que é bastante desconfortável para você, então numa velocidade mais rápida do que você costuma correr, é essencial para que você consiga melhorar a sua performance caso você deseje. Então geralmente você tem ali uma vez na semana o famigerado treino de tiros, mas que eu não vou falar treino de tiros, senão meu treinador me mata, é o famoso treino intervalado, no qual você tem alguns estímulos de velocidade maior, só que é benéfico em pequenas doses, porque se você correr muito forte todo dia, é muito provável que você vá se lesionar. E aí você não vai colher o benefício, não é? Mas é fato que certo grau de instabilidade, certa exposição a erro é sim importante. Até porque, estando exposto a pequenos erros, você consegue melhorar diversas coisinhas e a partir daí ficar mais forte. E aí, quem sabe, não somente resistir, mas até ficar melhor a partir da ocorrência de um cisne negro. Dito isso, queria fazer algumas considerações. Primeira coisa, essa resenha deve ter ficado muito
bagunçada. É muito difícil falar deste livro aqui, porque primeiro que o livro é dividido em vários livros, são 7 livros aqui dentro, se eu não me engano, e às vezes é difícil ver o fio condutor da obra, porque é um livro mais caótico. Eu até estranhei bastante este livro aqui em relação à Lógica do Cisne Negro, porque a Lógica do Cisne Negro é bem organizadinho. Aqui é uma coisa mais caótica mesmo, que de certo modo tem até a ver com o título e o subtítulo do livro, né? Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então confesso que foi um desafio fazer uma exposição sobre este livro aqui, mas acho que não dava para deixar de falar disso aqui. E bom, feito esse meia-culpa, vamos lá para algumas considerações que eu tenho a fazer sobre o livro. Primeira coisa, é impressionante ver a erudição do Taleb. O Taleb manja de muita coisa, ele fala de economia, fala de política, ele lê muito, ele traça diversas referências, desde cultura, mais alta cultura mesmo, até a cultura mais popular. E a partir de toda essa bagagem dele, ele consegue explicar os termos de uma forma bastante didática, linkando com várias situações com as quais a gente consegue se reconhecer. E aí ele fala como que países, diversos sistemas, seres humanos, etc., conseguem se beneficiar da antifragilidade, exemplifica tudo isso muito bem. Este livro aqui é aquele tipo de livro ao qual você pode retornar inúmeras vezes, que você sempre vai ter algo novo para absorver. É uma coisa muito rica mesmo. Certamente voltarei aqui algumas vezes, fiz várias marcações e pretendo voltar nelas de vez em quando. Entretanto, na minha opinião, este livro aqui poderia facilmente ter, eu diria, umas 200 páginas a menos, talvez, sem qualquer prejuízo de entendimento de conceitos, porque eu considero o Taleb bastante prolixo. E em diversos momentos, eu lembro que eu comentei sobre este livro aqui no Instagram, perguntei se vocês achavam que eu ia gostar, porque eu estava pensando em lê-lo, e muitos falaram dessa questão, é um livro bom, mas se prepara, porque é bastante prolixo e aí pode ser maçante em certos momentos, e eu concordo, apesar de que não foi uma surpresa para mim, porque primeiro vocês tinham me falado, mas principalmente porque eu já havia lido A Lógica do Cisne Negro, e lá eu acho ele bem prolixo também, mas aqui é mais. Fora que pode ser maçante em alguns momentos, porque, bom, Taleb trabalhou no mercado financeiro e principalmente com derivativos, e aí às vezes ele fala de derivativos aqui, e aí não faz uma baita explicação do que seria um derivativo, e ok, para quem entende um pouco de mercado financeiro é tranquilo pegar o que ele está querendo dizer, mas para quem não entende pode ser um pouco maçante. Mas eu queria dar um ponto aqui para ele, porque em diversos momentos, quando ele vai desenvolver mais aprofundadamente questões inerentes ao mercado financeiro, à matemática, por exemplo, ele avisa para o leigo, leigo, pode pular aqui sem qualquer prejuízo da mensagem do livro, isso aqui é só para quem se interessa por esse assunto. Então, às vezes ele faz essas pontuações, mas em certos momentos eu creio que o livro pode ficar bem maçante, sim, para quem não manja muito de ciências aplicadas, etc. Então, este é um ponto. E outro ponto, que é algo que já me irritou no Taleb, na Lógica do Cisne Negro, mas aqui acho que chegou no nível que, pelo amor de Deus, é que eu acho o Taleb muito arrogante. Muito arrogante mesmo. Bom, tem alguns momentos aqui que ele, obviamente, se acha a última bolacha do pacote, não sei o quê, e até aí tudo bem. Mas aqui ele faz algumas críticas, por exemplo, a acadêmicos, que eu acho que são críticas muito injustas. Eu acho que ele generaliza muito. Ok, se a gente parar pra pensar, ai meu Deus, lá vem a luz de novo pra variar a luz do vídeo, gente, me perdoem, mas esse é o horário que eu tenho pra gravar. Então, se a gente parar pra pensar, pelo menos eu achava isso muito esquisito. Na faculdade a gente vê algumas pessoas falando sobre empreendedorismo, sobre ter uma empresa, o que você tem que olhar, sendo que essas pessoas não eram empresárias, nunca tinham empreendido. Então eu acho isso meio esquisito, isso é um ponto que ele coloca aqui também, mas eu acho injusto invalidar o trabalho de inúmeros pesquisadores, professores, etc., do jeito que ele faz aqui com algumas questões. Então eu acho que ele critica aqui alguns pontos, até com um excesso de confiança bastante considerável. Eu fiquei com a sensação de que se muitos técnicos de algumas áreas que ele critica aqui pudessem ler o livro, iriam criticar e ver que alguns aspectos aqui não são bem assim, que ele comete alguns erros. Inclusive, me avisem aí se vocês souberem de algo, porque, nossa, às vezes ele critica umas pessoas aqui que eu fiquei, gente, será que essas pessoas viram isso? Então, assim, acho desnecessariamente agressivo. Eu creio que o Taleb é o tipo de pessoa com quem eu não gostaria de conviver, não, porque eu, particularmente, não gosto muito de conviver com gente que fica falando mal dos outros à torto e à direito. Ainda mais publicamente, né?
Em diversos momentos ele ataca certas classes profissionais, como se fossem todos vigaristas, farinhas do mesmo saco, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então acho que ele incorre em inúmeras generalizações bastante perigosas aqui, mas apesar dos pesares, é uma leitura que eu acho que vale a pena sim. Se você souber desses poréns, mas ainda assim tiver interessado no livro, recomendo fortemente que você leia, porque é um livro que dá origem a reflexões interessantíssimas e importantíssimas. Eu poderia facilmente ficar falando aqui por mais de horas sobre este livro, mas aí acho que o vídeo ia ficar mais caótico do que já está. Bom, vídeo caótico para um livro caótico, talvez seja algo justo. Então me contem aí se vocês já leram, quais que foram as percepções de vocês em relação a este livro, se vocês concordam com as minhas críticas, se vocês acham que eu fui injusta, o que vocês mais gostaram do livro, compartilhem aí pra gente poder conversar nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.